Bom, vamos lá, gente, para mais um vídeo aí. E dessa vez a gente vai retomar o tema globalização, certo? Recebi várias perguntas ali a respeito de globalização, respondi na medida do possível, do pessoal que viu os últimos vídeos, e foi lá perguntar tanto no grupo do Facebook Geografia em Foco Professor Leandro, quanto lá nas salas do Google Classroom, certo? E então essas respostas do que é a globalização, por exemplo, eu respondi algumas coisas sobre os efeitos negativos da globalização. Mas vamos tentar novamente aí determinar o que é basicamente isso que a gente está falando o tempo inteiro de globalização. Porque isso tudo encaixa basicamente com o que a gente já havia visto sobre capitalismo, tá? Então a gente entende o capitalismo como um sistema político-econômico que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, cujo principal objetivo é o lucro. O capitalismo ele foi evoluindo com o passar do tempo, se modificando, se transformando, se metamorfoseando. Tanto que a gente tem fases do capitalismo. O capitalismo comercial, onde ele nasce na transição de feudalismo para o modelo capitalista. O capitalismo industrial, com o surgimento da indústria a partir da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, com o carvão mineral sendo o principal fonte de energia, com a máquina a vapor sendo o símbolo daquilo ali, daquela primeira revolução industrial. A gente tem a segunda revolução industrial, com a descoberta da eletricidade, com o petróleo, causando novas modificações no espaço geográfico aí. E a gente vive hoje na terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, com terceirização, com toyotismo e com empresas transnacionais para tudo quanto é lado, empresas que atuam fora do seu país de origem, sendo as principais propagadoras do que é a globalização. Então, globalização, como a gente já viu, é o fenômeno de aprofundamento das relações econômicas, culturais, sociais entre os países do mundo. Assim sendo, a gente até tentou dar uma exemplificada de como é que é essas relações aí. Então, se você é estudante e fica lá vendo filmes norte-americanos o tempo inteiro, saiba que esses filmes norte-americanos estão aqui justamente por conta desse processo de globalização que a gente está vivendo. Então a gente está tendo contato diretamente com a cultura dos Estados Unidos. Então você está lá com aquela inveja toda querendo o seu corredor de armários quando chega na escola para poder pegar o seu material, deixar seu material no colégio, aquele negócio todo. Aquilo ali você está se familiarizando com a cultura norte-americana e querendo fazer parte daquela cultura, né? Então de pouquinho em pouquinho, essa cultura de outros países, graças ao processo de globalização, vem entrando no nosso país, o que faz com que a gente até tenha aquela ideia de que a nossa cultura ela é ruim de alguma forma, né? A gente vai comemorando cada vez mais o Halloween, vai esquecendo o nosso folclore, o nosso eu falei Halloween, eu lembrei logo do pessoal nos Estados Unidos catando doce, fantasiados. E a gente tem a nossa época de catar doce, que é o São Cosme e Damião. E que em algumas áreas, por exemplo, não sei como é que funciona ao redor do mundo todo, mas em certas áreas aí tem diminuído bastante, né? Aqui, por exemplo, perto de casa, a festa de São Cosme e Damião, tem tido cada vez menos pessoas, crianças, né, buscando doces nas ruas. Então, bom, não vou afirmar diretamente que isso tem diminuído gigantescamente, porque eu não estou nas outras regiões do Brasil para saber como é que funciona o São Cosme e Damião por lá. Mas é fato que aqui em áreas mais de cidades maiores, do centro do Rio e tudo mais, eu tenho não sei se eu estou falando um negócio absurdo, mas eu tenho observado uma diminuição da cultura nacional em detrimento da cultura principalmente norte-americana. Já que o principal divulgador dessa cultura norte-americana acaba sendo essas empresas transnacionais, tá? A gente vai tendo esse contato cada vez maior com a cultura de outros países e, se você observar, são apenas países desenvolvidos, tá? Eu não tenho lá um contato muito grande com a cultura do Congo, por exemplo. Eu não tenho um contato muito grande com a cultura sei lá, da Argélia, principalmente dos países da África subsaariana, ali, da região da África subsaariana. Eu não tenho tanto contato assim.
por essa cultura, justamente porque não tem tantas empresas transnacionais, não vejo filmes, não vejo séries. A maior parte da coisa que a gente tem de desenvolvimento é justamente dos Estados Unidos, que se tornou esse país grande, potência monstruosa, principalmente após o fim da Guerra Fria, com o final da disputa com a União Soviética, já que Estados Unidos e União Soviética que disputavam a hegemonia do mundo justamente pelos sistemas capitalistas e socialistas. Então a gente tem aí essa globalização como um avanço principalmente devido ao capitalismo. Então, tipo, a gente deu até um exemplo no vídeo anterior, globalização sendo eu estar justamente no Brasil, escutando uma música norte-americana, dirigindo um Volkswagen, que é um carro alemão, e indo almoçar no restaurante japonês. É o Chaka de Virgem do Cavaleiro do Zodíaco, que é louro, indiano, tá sob a responsabilidade de uma deusa grega e é budista e tem uns golpes que invocam o demônio do cristianismo. Ou a segunda formação da equipe dos X-Men, que é formada por pessoas vindas de outros países, já que o Wolverine é canadense, a Tempestade é queniana, o Solaris é japonês, o Noturno é alemão. Então acho que conforme a gente foi tendo até os meios de comunicação de maneira geral e de entretenimento, foram abordando a globalização de uma forma ou de outra. Então, tipo, a explosão de McDonald's, eu consumi Coca-Cola em tudo quanto é parte do mundo, vai até padronizando hábitos alimentares em toda parte do mundo. Então, em várias partes do mundo eu vou encontrar Coca-Cola, eu vou encontrar McDonald's, eu vou encontrar os filmes da Marvel passando. Então, isso tudo vai provando o aumento cada vez maior dessa ideia de globalização, o afunilamento das relações culturais, sociais, econômicas entre os países do mundo. Então, é o que leva a gente a analisar até a divisão internacional do trabalho para entender as relações que acontecem comerciais entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que o país subdesenvolvido ele está exportando dentro da divisão internacional do trabalho no atual período de globalização? E quais são esses países, né, subdesenvolvidos e qual é o grau de industrialização que eles possam passar a ter? Tipo, o Brasil, ele é um país industrializado até determinado patamar, já que eu tenho países industrializados com tecnologia muito superior que a do Brasil, mas o Brasil acaba sendo um país industrializado ao lado de outros países como a África do Sul, como a China, como a Rússia, e que tem esse grau de industrialização, tenta, dependendo do governo, dependendo de como está o mercado, substituir importações, tentando fazer com que o brasileiro compre produto nacional em detrimento do produto norte-americano. Às vezes eu tenho governos que ativam as práticas de protecionismo, tentando aumentar os impostos dos produtos vindo de outros países para ver se a gente começa a consumir os nossos produtos para ver se dá um up na economia da gente aqui e melhora a nossa capacidade de produzir e tenta entrar dentro da divisão internacional do trabalho no mercado vendendo esses produtos também para outros países. A gente tem alguns exemplos de países que entraram de uma maneira agressiva dentro do mercado internacional e acabaram fazendo parte dessa divisão internacional do trabalho nesse período de globalização de uma maneira diferenciada para o que foram no passado. Como exemplo, os tigres asiáticos, os países do sul e do sudeste asiático, que se tornaram plataformas de exportação de uma maneira agressiva dentro do mercado. Por isso são chamados até de tigres asiáticos, por conta dessa maneira agressiva. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e a cidade de Hong Kong, que é pertencente à China, mas tem a sua independência em relação à política e também à economia. Hong Kong acaba sendo bastante diferente da China. O chinês, para entrar em Hong Kong, é até um pouco mais difícil, mas são assuntos para outros vídeos. Então a gente tenta intercalar aí os vários vídeos. Esse vídeo já ficou longo pra caramba, porque eu estou tentando fazer os vídeos curtos para que a gente possa poder depois ver os textos, fazer as atividades e tentar entender de pedaço por pedaço cada coisa, certo? Então a gente está reforçando aí globalização. A gente viu aí
falamos de volta do capitalismo, né? O capitalismo comercial, industrial, financeiro, falando um pouco mais dessa evolução. Temos vídeos sobre capitalismo, tá? Só você dar uma cavucada por aí. E eu não sei colocar, se eu soubesse editar o vídeo, fazer essas paradas todas, ia ter aqui uma abertura do vídeo lá. Ah, professor Leandro aparecendo. Blá, blá, blá. E aí eu ia falar pra vocês aqui, ó, o link tá na descrição do vídeo. Mas eu não sei fazer porra nenhuma disso, tá? Desculpa, não. Então, é isso daí, a gente viu globalização, fenômeno de aprofundamento das relações econômicas, sociais e culturais entre os países do mundo. A gente vai estar vendo cada vez mais essas relações aí através das empresas transnacionais, através de alguns acordos políticos. A gente viu através, tem um vídeo também aí do instituições multilaterais, que a gente fala da ONU, da OTAN. Tudo tem a ver dessa integração entre os países aí do mundo cada vez maior. E lógico, o avanço da tecnologia, da internet, não pode deixar de ser citado nessa promoção desses avanços. A gente viu aí também, de novo, né, empresas transnacionais, empresas que atuam fora do seu país de origem. E aí a gente falou um pouquinho mais aí sobre essa ideia dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e como é que é essa divisão internacional do trabalho. E aí a gente até falou um pouquinho aí dessa situação em relação a... Caraca, o vídeo está ficando enorme em comparação aos vídeos anteriores. Mas enfim, vamos lá. Ou não. Eu quero parar. Em relação dos aspectos negativos do que é a globalização. Eu falei um pouquinho aí do lance da diminuição da cultura do país subdesenvolvido, que está recebendo muito da cultura do país desenvolvido, e aí o exemplo da gente dos Estados Unidos, mas tem muito mais aspectos negativos da globalização. Porque as mesmas mesmo avanço de tecnologia, do meio de transporte, que faz com que chegue aqui vídeos, videogames, os vários produtos através das empresas transnacionais, muitas das mesmas rotas são utilizadas, por exemplo, para a chegada de drogas, tráfico humano, enfim, várias outras situações que são grotescas dentro do mundo globalizado. Mas o mundo globalizado acaba fazendo com que haja a permanência da hierarquia dos países que sempre foram países desenvolvidos, permanecerem como países desenvolvidos, que são principalmente os países que foram lá os países colonizadores do Novo Mundo. Lógico, a gente tem alguns países que foram colônias que hoje se destacam pra caramba e são países que dominam grande parte do mercado. Lógico que temos, como os Estados Unidos, mas é lógico, a gente tem um histórico diferente de cada país, a gente tem uma história toda a ser narrada para ver como que esse país chegou a esse ponto. Não é tudo, mas explica bastante a ideia de colônia de povoamento e colônia de exploração, o fato de um país ser mais desenvolvido do que outro. Não é essa a total explicação, pelo fato, tem muitos outros fatos históricos que explicam o porquê, por exemplo, hoje os Estados Unidos ou a Austrália são países desenvolvidos e a gente aqui, Brasil, ainda somos um país em desenvolvimento. Espero não ter me embolado muito nas minhas explicações. Mas aí, como eu disse para vocês, vamos vendo os textos devagarzinho, que a gente vai acordando aí e organizando as ideias. Certo? Vamos lá. Até o próximo vídeo, galera. Fui.